Aqui é a Dani Koschenborg, eu sou especialista em comunicação infantil. Então, nos próximos minutos eu quero falar com você que tem mais de um filho. Então, o assunto de hoje é a briga entre os irmãos. Vamos aprender hoje o que fazer quando a criança começa a brigar com o irmão. E se você tem só um filho, mas ele tá aí brigando com os primos, com o vizinho, isso também vai te ajudar. Então fica aqui até o final e já me conta aí nos comentários, dá um coraçãozinho se você passa isso aí na sua casa, né? Se você fica desesperada e você não sabe como agir, o que fazer. Ou será que você já faz e não sabe se você tá agindo da forma certa? Hein? Nós vamos conversar sobre isso. E se esse tema já te interessa, se você já gostou desse tema e tem outras mães que você pode compartilhar com isso, uma outra mãe que é sua amiga, então já compartilha com alguém que você se importa, para que ela também tenha a oportunidade de aprender uma nova forma de se relacionar com os filhos, né? Uma forma de educação que é respeitosa, porque todos nós temos direito e todos nós merecemos respeito, inclusive as crianças. Não é o tamanho delas que define se elas merecem respeito ou não. E você já deve saber que os irmãos brigam. Tenha isso em mente. Os irmãos brigam. E as pessoas, elas brigam porque cada um tem uma visão diferente, né, do mundo. Mas o que talvez você não saiba é que a forma como a gente lida, né, a forma como lidamos com as brigas pode mudar o relacionamento entre eles. E eu já vou começar aqui com uma cena clássica. Uma irmã e um irmão brigando pelo mesmo brinquedo. Será que isso aí acontece aí na casa de vocês? Então os dois irmãos estão lá disputando o mesmo brinquedo. E no meu exemplo aqui, o irmão mais velho vai ganhar essa disputa desse brinquedo que eles estão brigando. Então, a irmã mais velha vai fazer o quê? Ela vai gritar: "Mãe!" Quando não vem direto já o grito de choro. Acontece isso aí alguma vez, gente? Manda aí já um coraçãozinho pra eu saber se essa cena aí acontece, da briga pelos brinquedos. E aí, a mãe, o que acontece, né? A mãe, ela chega e ela começa a brigar com o filho mais velho, né? Que era quem tava com o brinquedo. O que é isso? Você pegou o brinquedo da sua irmã. Você pegou o brinquedo, você não tá vendo que ela é mais nova? Para com isso e devolve isso pra ela agora. Será que alguém faz isso aí? Alguém se identificou com essa cena? Alguém se identificou falando isso? Já fala logo pro irmão mais velho: devolve isso agora. Devolve agora pra sua irmã. Você não tá vendo que ela é mais nova? Devolve agora esse brinquedo. Alguém se identificou aí? Pois é. E aí, qual que é o sentimento que vocês acham que o irmão mais velho vai ter? O que ele vai sentir? Ele vai se sentir, nessa cena que eu tô trazendo aqui pra vocês, ele vai se sentir desvalorizado. Porque ele vai pensar o quê, né? O que a mãe prefere? A mãe tá preferindo a irmã. É isso que o irmão mais velho vai sentir. Tá preferindo a irmã. Isso faz com que ele se sinta menos amado por você. E aí, qual que é o comportamento que nesse exemplo aqui que eu tô dando pra vocês? Qual que é o comportamento que pode ser despertado? Qual que é o problema aqui? O que vai despertar nesse irmão mais velho? A partir disso, né? Ele vai ter uma das duas reações. Ou a tristeza ou a raiva. Então, dependendo do temperamento da criança, que nós já conversamos aqui, lembra? Se ele for da tristeza, pode ser que ele queira fazer o quê? Se isolar, que ele não queira mais brincar com a irmã, deixa pra lá, né? Deixa ela pra lá. Pode ser que o sentimento dele seja que ele queira ser filho único, porque ele também quer ter a atenção e o amor da mãe. E parece que ele não recebe esse amor. Então, porque vai tudo pra quem? Pra irmã mais nova. Então esse é o sentimento que o irmão mais velho vai ter quando acontece uma cena assim. Quando você chega de repente e você já diz que é pra ele devolver o brinquedo pra irmã mais nova. Ele vai pensar assim: a culpa é dela. É melhor que eu nem tivesse uma irmã. Então isso é uma coisa pra gente se preocupar. E aí nesse exemplo, qual que é o sentimento da irmã mais nova? O que ela vai sentir quando você fizer isso? Foi ela que ficou com o brinquedo e você foi lá e defendeu a irmã mais nova e deixou a irmã mais velha pra lá. E qual que vai ser o sentimento dela?
ela vai sentir que ela é preferida pela mãe. Vocês sabiam disso? Ela vai sentir que ela é mais amada, que ela é melhor do que o irmão. Vocês sabiam? E aí, qual que é o comportamento que pode ser despertado na irmã mais nova a partir disso, né? Então, isso pode fazer ela provocar ainda mais o irmão mais velho, para ela ter mais atenção da mãe, mais amor, mais cuidado. E aí, a outra reação que o irmão mais velho pode ter, nesse exemplo que eu tô dando aqui para vocês, é o sentimento de raiva. E aí, muito provavelmente, seja tanto raiva da mãe quanto raiva da irmã. Ele pode sentir essa raiva, né? Por você ter defendido só a irmã e não ter defendido ele. Raiva por ele ter se sentido ignorado, por ele ter se sentido rejeitado. E aí a vontade dele é de... Qual que vai ser o comportamento? O que vai despertar o comportamento? Vai despertar o comportamento agressivo, de empurrar, de bater, de puxar o cabelo, né? E o provável é que ele tenha essa reação de agressão mesmo. E o que é nesse exemplo que eu tô dando aqui pra vocês, o que a irmã mais nova vai sentir? Que ela é a dona da casa, que ela pode chamar você e que você sempre vai defender ela. Vocês sabiam disso? E aí, gente? O que vocês acham que o irmão vai fazer? Vai sentir, né? Ele vai querer que ele vai continuar tendo o mesmo comportamento, né? De provocar ainda mais o irmão para ela se sentir melhor ainda, para ela se sentir ainda mais dona da casa. Ela vai provocar ainda mais, colocar mais lenha na fogueira. Então, quando a mãe vai lá e simplesmente defende um dos lados, isso tudo pode acontecer. É um problema e é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta. Então, vocês já tinham pensado sobre isso? Vocês tinham pensado o que pode desencadear quando você defende um dos lados? Me conta aí nos comentários. E aí, mais uma vez, eu quero deixar claro aqui pra vocês que eu uso o exemplo das mães porque eu falo pra mães. Mas a mesma coisa vale pros pais, vale pros avós, vale pra qualquer pessoa. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe pra vocês pra iniciar a nossa live, o que os pais pensam? Eles pensam que o mais velho já devia entender que tadinho do mais novo, porque o irmão mais velho, ele pode se tornar um agressor com isso, sabia? Com esse comportamento. E aí o irmão mais novo pode se tornar um provocador. E a gente nem percebe. Às vezes a gente esquece que todos eles são crianças, não importa a idade. E isso é uma cena muito clássica. E aí eu também podia facilmente aqui usar o exemplo do irmão mais velho, de temperamento, um temperamento de maior vontade. E aí, o que acontece? Você acaba cedendo. Porque no outro exemplo eu usei que o mais novo ficou com o brinquedo. Mas pode ser o contrário. O mais velho, ele também pode ficar com o brinquedo, né? Se ele for de um temperamento mais forte, de uma vontade mais forte, o mais calmo vai acabar cedendo. Porque parece... E você cede pro que tem a vontade mais forte... Porque só parece, que o mais novo tá tudo bem. Mas você tem que lembrar do que ele tá sentindo a respeito disso, né? Parece que ele aceita mais fácil, mas nem sempre é verdade. Então lembra quando eu disse nas outras lives sobre os temperamentos coléricos e os sanguíneos? Que eles passam por cima muitas vezes dos fleumáticos dos melancólicos? Então aqui os sentimentos, eles vão ser os mesmos, né? Só que eles vão se inverter, né? O mais velho agora é que vai sentir que ele é o rei da casa. O mais velho e o mais novo vai sentir que ele não é melhor do que o irmão. Você prefere o irmão mais velho. Então, a primeira orientação que eu dou aqui para começar essa live, depois desses exemplos que eu dei aqui, é não defenda um dos lados. Não defenda um dos lados. Mesmo que você saiba claramente que um deles está errado. Não defenda. Então, um erro comum quando a gente vira adulto é esquecer que a gente já foi criança. E aí eu te faço uma pergunta, né? Se você se coloca no lugar do seu filho, dos seus filhos, você tem se colocado aí no lugar dos seus filhos? Então é muito comum a gente escutar aquela frase: ah, porque eu queria voltar a ser criança. Porque criança não paga boleto. Porque criança não tem preocupação, porque criança não tem problema. Elas só precisam comer, só precisam brincar, só precisam crescer. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Muitas coisas estão dentro da criança. E aí os adultos, eles têm problemas de adultos. E as crianças têm problemas de crianças. Você tem se colocado no lugar do seu filho? De como ele pensa?
Então a gente não pode comparar e nem menosprezar os problemas das crianças. Isso é um erro. E muitas vezes a gente precisa parar um pouco e se colocar no lugar deles. Pensar, né? Por que meu filho tá agindo assim? O que ele tá pensando a respeito disso? Então, se eu tivesse no lugar dele, o que eu estaria pensando? O que eu estaria fazendo se eu tivesse no lugar dele? Será que eu agiria assim também? O que eu penso sobre os meus pais, né? Sobre a minha infância? O que eu tô pensando? O que eu tenho pensado sobre a minha casa e sobre a minha rotina? E muitas vezes, quando a gente se coloca no lugar da criança, quando a gente se coloca no lugar deles, dos nossos filhos, né? A gente tem respostas para as perguntas, para muitas perguntas. E acaba que muitas vezes nessa correria, né, a gente não para fazer o movimento contrário. Essa engenharia reversa. E aí isso faz a gente não perceber muitas coisas. Então, a gente quer, quando a gente percebe o comportamento da criança, a gente vai logo querendo parar aquilo. Mas a gente não vê o quanto a criança está sentindo. E aí, olha só o que a gente faz quando adulto, né? A gente quer que a criança faça passeios na hora que a gente quer. A gente quer que ela coloque a roupa que a gente quer. E aí, elas precisam se comportar. Elas precisam ser amigos de todo mundo. E ainda elas têm que estar de bom humor. E aí, muitas vezes, o programa nem sempre é de criança. É para adulto. E a gente quer que ela tenha comportamento de quem? A gente quer que ela tenha comportamentos de adulto. Acontece que os seus filhos, eles são crianças. E eles vão agir como crianças. Então, nem sempre é fácil ser criança. As crianças, elas estão aprendendo o tempo inteiro. É uma nova aprendizagem, uma nova descoberta. Muitas coisas estão na cabeça delas. E aí, muitas vezes, vira uma bagunça. Porque eles têm vontades conflitantes. Eles nem sabem como agir muitas vezes. E às vezes, eles nem sabem por que eles estão agindo daquele jeito. E aí, a gente precisa se colocar no lugar deles. Quando a gente faz esse exercício, a gente consegue perceber muita coisa e o relacionamento de vocês melhora muito. Não só isso, como o relacionamento dos irmãos também. O relacionamento dos irmãos também melhora muito. E qual que é a causa disso, né? Então as crianças, mas não só as crianças, os adultos também, eles precisam ter as necessidades emocionais preenchidas. As necessidades que todo ser humano precisa é o pertencimento, a significância. E aí, quando as crianças elas não têm essas necessidades emocionais atendidas, quando elas não se sentem amadas, quando elas não se sentem conectadas, úteis, capazes, elas começam a se sentir mal. Então, poxa, a mamãe não me ama. Eu não sou uma boa criancinha. Ela prefere o meu irmão. E aí, inconscientemente, elas começam a se comportar mal para chamar a sua atenção. E muitas vezes é na briga. Então, para chamar a sua atenção, mesmo que seja de uma forma negativa. Vocês sabiam disso? Nós já conversamos sobre isso em uma outra ocasião. Então, quando as crianças elas não recebem suficientemente essa atenção positiva, de forma proativa dos pais, elas tendem a se comportar mal. E aí, pode ser que elas façam isso brigando com o irmão. Pode ser fazendo alguma coisa que você não gosta, pode ser fazendo uma birra, pode ser se comportando mal. Então, não importa o que seja que ela vai fazer. É aquele tipo de comportamento que a gente para tudo que tá fazendo e aí vai lá corrigir. E aí, gente, funciona, não funciona? Funciona muito, porque a criança consegue a atenção. A criança consegue a atenção que ela precisa, mesmo que seja de forma negativa. E isso também acontece com as brigas. Então, uma mãe que tá todo o tempo lá falando: para de brigar com seu irmão, não faz isso, não faz aquilo, porque você bate no seu irmãozinho. Por que você tá fazendo isso? Ele não fez nada. E isso acaba alimentando um ciclo vicioso. Eu brigo com meu irmão, a minha mãe me dá atenção, e esse ciclo continua e não termina nunca. E aí, quando os pais eles começam a entender que, sem querer, eles podem estar convidando os filhos para essa disputa entre os irmãos, para chamar a atenção dos pais e da mãe, aí fica mais fácil a gente mudar a nossa atitude, né? Mudar a atitude deles também. Então, muitas vezes, os irmãos eles brigam para chamar a atenção. E aí eu vou contar uma história que eu escutei de uma mãe que ela tinha 2 filhos e aí ela percebeu que ela estava ajudando
um dos filhos a ter sempre conflitos com os irmãos. Olha só, ela me contou que ela comeu chocolate, ela tava comendo chocolate com o filho mais velho. E aí ela disse assim pro filho mais velho: filho, vamos comer aqui esse chocolate escondido, porque o seu irmão mais novo não pode comer. Ainda, né? Ele ainda é um neném, ele ainda é pequeno, ele não pode comer esse chocolate. Então é melhor ele nem ver, certo? Vamos ficar só entre eu e você, não fala nada pra ele. E aí isso fez com que o irmão mais velho se sentisse superior ao irmão mais novo. Então ele era importante o suficiente, ele era uma criança superior o suficiente para comer chocolate e o irmão mais novo não era. Então ele comia o chocolate com a mamãe e o irmão mais novo não era. Ele ainda estava pequeno demais para comer chocolate, ele ainda era um neném. Então ele podia e o irmão não. E aí ela conta que ela colheu as consequências disso depois. O que aconteceu no caso dela? O irmão mais velho, ele começou a se juntar com os amiguinhos do prédio e para brincar e não queria incluir o irmão mais novo, porque ele era o quê? Neném. Já que ele também não podia comer chocolate, ele era mais novo, ele era neném, então ele não queria brincar mais com o irmão mais novo. E aí em casa eles eram super amigos, mas quando ele encontrava as crianças do prédio, as crianças que eram maiores da idade dele, ele queria excluir o irmão, porque o irmão era neném. E quem que tinha ajudado isso? A mãe, sem querer, ou a mãe ou o pai, né? Sem querer. Então, nunca diminua um deles, nem pela idade e nem pelas habilidades. Nunca compare os seus filhos. Ao contrário do que a gente pensa, a gente não está estimulando a colaboração deles quando a gente compara os filhos. A gente só faz com que as crianças se sintam mal, que elas se sintam diminuídas. E isso vai afetando a autoestima delas, faz ela começar a ver o irmão como um rival e não como alguém com quem a criança pode contar, com quem ela pode brincar, com quem ela pode se divertir. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Tá, Dani, mas como que eu devo agir, então, quando isso acontece, né? Quando essas brigas acontecem? E hoje eu vou te dar 3 opções. Então, a primeira opção é fingir que você não tá vendo e até sair de perto. O quê, Dani? Como assim? Exatamente isso. Finja que você não tá vendo. Especialmente se você estiver em casa. Uai, Dani, mas nunca pensei nisso. Pois é, verdade. Por quê? Então, vai lá, pega alguma coisa pra ler, faz alguma outra coisa quando ele estiver brigando. Qual que é o ponto aqui? Você tem que dar a real importância aos fatos. Não é questão de se omitir. Não é questão de você não se importar, mas se importar o necessário. Dar o valor necessário à real importância das coisas. Então, se eles não tiverem correndo risco de se machucarem ou de se agredirem seriamente, só intervenha se for para proteger fisicamente. Especialmente se as crianças forem crianças menores, né? Então aí você tem que intervir um pouco mais. Agora, se não tiver acontecendo nada disso, confie na capacidade deles de resolverem sozinhos. Porque, como eu disse, muitas vezes os irmãos eles brigam para chamar a atenção. E aí, quando você sai, perde a graça. É só chamar a sua atenção. E aí, quando você não dá importância, se eles não estão se machucando seriamente, perde a graça, entenderam? E aí, a segunda opção que você vai fazer é intervir sem defender nenhum dos dois. Você vai dar a mesma importância para os dois igualmente. Então, você vai dizer assim para eles, né? Por exemplo, olha, vocês já sabem que vocês precisam compartilhar o brinquedo. Afinal de contas, só tem o brinquedo. Então, vocês já sabem que vocês precisam compartilhar o brinquedo. Então, vocês podem escolher. Isso você tem que falar sempre calma. Então, vocês podem escolher se vocês preferem brincar os dois juntos ou se vocês querem escolher que eu guarde. É uma decisão de vocês. O que vocês vão decidir? Vocês querem brincar, arrumar um jeito de brincar ou vocês querem que eu guarde o brinquedo? Então você vai intervir, mas você não disse que nenhum dos dois tinha razão. Nem o que estava com o brinquedo, nem o que foi tomado o brinquedo. Afinal de contas, você só tem um brinquedo. Então você vai lá e fala, olha, vocês têm que decidir. O que vocês preferem? Guardar o brinquedo ou vocês querem arrumar um jeito de brincar? Então a terceira opção é colocar
as crianças para encontrarem uma solução juntas. Então, mais ou menos assim: filhos, eu tô vendo aqui que vocês têm um problema. Aí você vira para um deles e fala assim: filho, qual é o problema? Na sua opinião, qual é o problema aqui? E aí você deixa ele se expressar. Mamãe, eu acho que isso, ele fez aquilo outro, não sei o quê. E aí você vira pro outro filho ou pra outra filha. E você, filha, qual que é a sua opinião aqui? Aí ela vai falar: ah, é porque ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele fez não sei o quê, não sei o quê. Você tá escutando os dois. Geralmente, quando você começa a escutar, quando você pede opinião, as duas crianças já começam a se acalmar. Porque você escutou os dois lados. Você não disse que nenhum deles... A Simone tá dizendo aqui, ó, eu achava que estava sendo justa quando eu defendia quem, na minha perspectiva, tinha razão. Pois é, Simone, mas aí acaba que um deles se sente superior ao outro. Causa isso, né? Porque as crianças, elas não têm essa noção que a gente tem. Então, aí é melhor que você deixa que eles se resolvam. E aí depois você pode intervir. Então você pode usar uma dessas três opiniões três opções que eu vou dar aqui pra vocês. Então vamos lá. Então você vai perguntar pra outra filha. Então pra um, recapitulando aqui, então pra um você vai perguntar a opinião, o que você acha do problema, e ele vai te explicar: mamãe, isso, aquilo outro. Depois você pergunta pro outro: mamãe, isso, aquilo outro. E aí, aí você fala assim: entendi. Agora eu entendi o que vocês estão pensando a respeito disso, né? E agora que vocês já me explicaram, como vocês podem resolver isso juntos? Como que vocês podem resolver isso juntos, né? O que você acha que a gente pode fazer para resolver? E aí você pode ajudar eles, se você acha que é necessário. Então, nessa opção, você perguntou para cada um dos filhos o que eles acharam, o que eles achavam do problema, e eles mesmos vão encontrar uma solução. E nisso, quando você faz isso, geralmente as coisas se acalmam. E aí eles mesmos conseguem encontrar a solução. Então percebem que o que a gente quer de verdade não é parar os conflitos entre os irmãos. Não é isso que a gente quer de verdade. Porque parar por parar, basta que a gente coloque cada um em um canto da casa. E aí eles não vão se falar mais. Então você parou o conflito, mas não é isso que você quer. Você para que eles briguem no momento, mas não é isso que você quer. O que a gente quer, na verdade, o que a gente quer de verdade é fortalecer o vínculo entre eles. É isso que a gente quer. Ninguém quer parar a briga, a gente quer que eles sejam amigos. Então parar por parar não é o grande ponto. E aí, para fortalecer o vínculo entre os irmãos, o que é essencial? É você dar oportunidade para eles se divertirem juntos. É assim que você vai fortalecer o vínculo entre os irmãos. E é assim que os conflitos vão cada vez mais diminuir. Então, preparar, por exemplo, o que você pode fazer para fortalecer esse vínculo? Preparar coisas na cozinha junto com você, os dois, né? Montar quebra-cabeça juntos, assim que você vai fortalecer o vínculo deles. Fazer desenhos juntos, pegar um papel maior para que os dois desenhem, pensar em algo que todo mundo fique bem com a atividade. Então, principalmente aqui, você tem que pensar o que vai agradar todo mundo. Por exemplo, né? Se você tem filhos de faixa etária muito distante, você tem que pensar assim: se eu tenho um jogo e esse jogo eles não podem brincar juntos porque um vai conseguir e o outro não vai conseguir, então talvez seja melhor que vocês não brinquem com esse jogo, porque pode causar motivo de briga. Então é uma coisa para você ficar atenta. Ou às vezes é melhor você escolhe outro jogo para que todos brincam, todos tenham a possibilidade de brincar, ou você faz o quê? Fica em momentos diferentes com cada um dos filhos. Então você brinca com o que o mais novo quer e depois você brinca também com o que o mais velho quer. Não importa a ordem aqui. Assim todos vão se sentir amados pelos pais, e aí você vai conseguir tirar um tempo de qualidade para gerar aquele sentimento de pertencimento das crianças, de significância. A minha mãe me ama, o meu pai me ama, meu irmão não é melhor do que eu não sou melhor do que o meu irmão, entenderam? E aí você pode combinar com o pai, por exemplo, né, para que junto com os dois irmãos, então você pode fazer o quê, né? Você pode combinar com o pai dele fazer um presente. Então, o que vocês podem fazer? Uma surpresa para você, né? Então, vão lá, vamos fazer um presente para sua mãe?
Vamos fazer uma cartinha para ela e aí você junta, faz uma cartinha. Vamos fazer um desenho para a mãe. Vamos fazer um colar de macarrão para sua mãe. Tanto que e aí a surpresa é para você, mas finge que você não sabe, né? E aí você combina isso. Ou vocês juntam todos eles, as crianças, para fortalecer o vínculo. Vamos todo mundo contra o papai no pique-pega. Vamos fazer um pique-pega e todo mundo vai se juntar contra o papai. Vamos se juntar numa guerra de pistola de água. Sempre juntos, sempre fortalecendo os laços. É isso que vai parar a briga, né? Então, cada vez que um irmão ele fizer alguma coisa que for legal, exalte isso, né? Porque o nosso objetivo aqui é mostrar o quanto é espetacular ter um irmão. O quanto é maravilhoso ter um irmão. E as crianças, elas acreditam no que a gente fala. Principalmente, não só nos adultos em geral, mas elas acreditam no que os pais falam, né? O pai e a mãe. Então, exalte essa relação dos amigos, entre os irmãos, né? Então, sempre que você vê eles sorrindo juntos, fale sobre isso. Diga como eles se divertem juntos. Filme esses momentos, tire fotos, faça quadros dessas fotos, né? Depois deixe em lugares que eles possam ver o quanto é bom ter um irmão. E aí há um perigo real mesmo, quando os irmãos eles começam a se ignorar, tanto quando criança quanto quando adulto. E aí se eles se ignoram é porque não teve essa inclusão, esse pertencimento. E aí talvez os pais sempre tenham defendido um dos irmãos. E isso é péssimo. Pode ser. Porque nem sempre, o que acontece? Às vezes a gente acha que um dos dois tá certo, mas às vezes a gente nem viu. A gente só imagina que um dos dois tá certo, mas nem sempre é verdade. Então, tem que ter cuidado para não ficar defendendo um dos irmãos. E aí pode isso pode gerar um sentimento de que um é melhor do que o outro. Afinal, a mamãe, ela me protege. E o outro irmão gerar a crença de que ele é pior do que o outro. E aí eles não gostam de ter irmão. Eu não gosto do meu irmão, porque a minha mãe prefere o meu outro irmão. O que a gente tem que pensar, né? Que às vezes pode até ter existido, quando a gente consegue afastar a briga, parar as brigas entre os irmãos, pode até ser que tenha uma casa que tenha existido menos tensão, né? Assim, de conflitos mesmo, né? Mas isso pode ser uma receita para relacionamentos frios quando adultos, né? Porque não teve esse pertencimento, não teve esse amor. Inclusive, tem estudos, né, estudos recentes que descobriram que o melhor indicador de bons relacionamentos entre os irmãos no futuro é o quanto eles se divertiram juntos na infância. E aí, o índice de conflito pode até ter sido alto, mas ele vai ser equilibrado caso eles tenham se divertido juntos. Olha que importante isso. Isso é um estudo, né? Não tô trazendo aqui da minha alta inteligência. Não, é um estudo mesmo. Então, para aumentar o relacionamento entre eles, né? Aumente também o nível de diversão, de envolvimento entre eles, né? Então, essas memórias positivas, elas criam fortes laços. E isso vai estabelecer um relacionamento com grandes chances de serem sólidos e felizes durante a vida inteira. E aí, para fechar, né? Coloque assim uma lente nos pontos positivos da criança, né, dos filhos, e não só nos negativos, não só nas brigas. Se coloque no lugar deles, né? E aí faça com que eles se sintam pertencentes e promova as atividades de vida que sejam muito legais para eles, né? E onde nenhum dos dois se sintam excluídos. Conseguiram pegar aqui a ideia? Vocês já tinham pensado sobre essas coisas? Então, ser criança não é fácil. Ser criança não é fácil. Ser mãe também não é fácil, não é verdade, gente? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que existem 1 milhão de possibilidades. Nunca ninguém vai saber tudo. Sempre vai existir uma maneira melhor e uma maneira mais fácil de fazer as coisas. E aí a gente tem que descobrir. Então, ser criança não é fácil, porque elas absorvem tudo que tá ao redor dela. E aí a gente precisa mudar o quê? O ambiente, para elas absorverem o que a gente quer que elas absorvam e não o que a gente não quer que elas absorvam. E aí, muitas coisas elas podem ser feitas para modificar esse ambiente, não é verdade? E aí, para quem tá aqui agora e não tá sabendo ainda, no dia 10, que é quinta-feira, né? Quinta-feira da semana que vem, sem ser essa semana, na outra semana, no dia 10 eu vou fazer uma aula às
8 horas da noite, não vai ser de dia, né? Vai ser às 8 horas da noite. Essa aula vai ser só para quem se inscrever e eu vou contar como vocês também podem ter outras ferramentas, né? E um passo a passo, o meu passo a passo para modificar esse ambiente. Essa aula ela vai ser gratuita e você pode ir lá e conferir, você não tem nada a perder nessa aula, né? Então fica aqui o meu convite para você. Mas o que eu queria deixar muito claro é que a gente precisa sempre, quanto mais alternativas a gente tiver para modificar o ambiente, melhor. Porque muitas coisas a gente não sabe e a gente pode descobrir, não é verdade? Assim como eu descubro todos os dias. E eu descubro muito com vocês. Vocês me trazem várias coisas que eu preciso pensar, eu preciso estudar, E é assim a vida. Não é isso? Então vocês já tinham parado para pensar nisso, gente? Sobre os filhos? Que vocês têm, talvez, ajudado com que eles tenham conflitos para chamar atenção? O que eu faço aqui nessa live... Porque, por exemplo, eu posso chegar aqui e dar 1 milhão de ferramentas para vocês. Se vocês não usarem, se vocês não colocarem em prática, não adianta. Não adianta nada. Então, tem que colocar em prática, não é verdade? Assim como tudo na nossa vida. E é fazer todos os dias. E um beijo enorme. Quem tiver mais alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, pode mandar no direct, certo? Um beijo e até a próxima, até o nosso próximo conteúdo. Tchau, gente!